do Senhor. E já quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe o nosso pastor, o nosso operador Alisson, que tem representado. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu vou hoje conversar com os irmãos, eu vou compartilhar algo que eu estava meditando. Então eu quero que os irmãos abram comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 38 em diante. E depois nós vamos ler em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, apenas alguns versículos, amém? Lucas 10, do 38 em diante, amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz assim, 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus mandamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos agora para João 11. Vou ler alguns versículos e vou falando para os irmãos, amém? Versículo 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não tinha morrido meu irmão. 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Amém. Até aqui, irmãos, podem se sentar. Irmãos, eu estava meditando e essa palavra chamou muito a minha atenção, porque muita gente vê falar quando a gente ouve sobre a história de Marta, Maria e Lázaro. A gente ouve muitas ministrações dizendo sobre os afazeres de Marta, sobre a morte de Lázaro e sua ressurreição. Porém, uma coisa me chamou a atenção nessa passagem. E o que me chamou a atenção foi que essa história, como eu já tenho dito, fala sobre a história de 3 pessoas, exceto Jesus. Com Jesus, 4 pessoas. Primeiro, 2 irmãs, Marta e Maria, e Lázaro, ou seja, e seu irmão, 3 irmãos. E Jesus, ele era amigo íntimo dessas 3 pessoas.
Jesus, quando passava em sua casa, ele se hospedava, ele ficava ali, porque ele tinha intimidade de amigo mesmo, sabe? Esse amigo que a gente tem de repousar na sua casa, de ter um lugar para descansar, de ter uma boa amizade, de estar junto e ser aquela coisa gostosa. Então Jesus, ele amava estar com eles. Porém, um fato muito triste acontece, que Lázaro, seu amigo, ele morre. E nesse desespero, elas começam a ficar aflitas, querendo que Jesus estivesse ali para que ressuscitasse ou não deixasse Lázaro morrer. Mas o interessante é que um pouco antes disso, onde nós lemos em Lucas, a palavra vai nos dizer que antes Jesus estava na casa deles. E quando Jesus estava na casa deles, Marta, ela estava em seus afazeres. E Jesus fala: Marta, Marta, por que está tão atarefada? Mas não era algo que o Senhor estava repreendendo, não. O Senhor ama quem faça algo para Ele. Isso é muito bom. Porém, o que o Senhor fala aqui não é uma repreensão, e sim dizendo: Marta, será que você ainda não entendeu que o mais importante agora, eu estando presente, não é apenas você estar comigo, mas Marta, é você estar em mim. Será que, Marta, você não percebeu que a sua irmã já percebeu que além de estar comigo, ela já está em mim? Aleluia! A palavra diz, irmãos, que Marta, ela se atarefava fazendo coisas que para ela era importante. Eu vou fazer algo para o meu mestre, eu preciso receber o meu mestre. Mas o que eu quero compartilhar e pregar para os irmãos hoje é que o Senhor, Ele não olha para o que nós estamos fazendo quando nós estamos fazendo fora da vontade dEle. Não adianta o meu serviço se enquanto o Senhor olha para mim: Marta, você não está vendo o melhor agora estar aos meus pés. Marta, o melhor agora é aqui, ó, se dobre diante de mim. Marta, você não está entendendo? Calma, para de fazer, vem aqui, se prostre diante da minha presença. Marta, peraí, vem aqui, aprenda mais sobre mim. Quantos aí fora olham para nós dentro da igreja, acham que nós vivemos um fanatismo, uma religião? Mas não é, irmãos. Quando nós temos um encontro diferente com o Mestre, a nossa vida é assim. Eu não quero saber o que eu tenho que fazer agora. Eu quero saber só em adorá-lo, porque eu preciso ficar diante dessa presença maravilhosa que me constrangeu. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra nos ensina que o que o Senhor quer dizer é que muito mais importante do que estar com Ele é estar nele. Aleluia. Porque estar com Ele fala muito mais de mim para com Ele, mas estar nele fala dele para comigo. Aleluia. Porque estar com Ele, irmãos, hoje eu tenho tempo para o Senhor, eu estou aqui, eu vou te adorar, eu vou orar, eu vou tirar um tempo de oração, eu vou buscar, eu vou fazer alguma coisa. Mas se eu não tenho tempo, no final do dia eu falo: hoje eu não tive nem tempo para orar. Hoje eu não consegui tirar nenhum tempo para fazer alguma coisa para o Senhor. Mas quando eu estou nele, eu entendo que eu não tenho que tirar tempo para Ele, mas que todo o tempo que Ele me deu é dele. Então todo o tempo que eu tenho é do Senhor, eu vivo para Ele. E Maria, ela entendeu isso, irmãos. Maria, ela entendeu que estar aos pés do Senhor era a melhor coisa. E eu quero ser rápida, então eu quero já dizer para os irmãos que o interessante, irmãos, era que as duas passavam pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema. Elas tinham o mesmo amigo. Elas estavam na mesma situação, na mesma casa, ao mesmo tempo. Mas havia uma diferença. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, aonde nós lemos aqui, que quando elas veem Jesus, que Jesus chega ao encontro delas para socorrer e de repente, quem sabe, ressuscitar o seu irmão nessa esperança, Marta chega de pé diante de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E qual é a diferença?
quando Maria se encontra da mesma forma, quando Marta entra em sua casa e diz: Maria, Jesus está te chamando. O que Marta faz, irmãos? Ela sai do mesmo jeito que Maria, mas a forma dela ela sai do mesmo jeito que Maria, mas quando ela se encontra com Jesus, a diferença é que ela se lança aos seus pés. Aleluia. E Jesus não precisa explicar nada, porque a palavra diz que Jesus se moveu de compaixão com ela e chorou o seu choro e a sua dor. Aleluia. Quantas vezes questionamos ao Senhor por tantas coisas que acontecem e o Senhor tem que gastar tempo com a gente explicando, e a gente, porque o socorro não vem, porque Ele está gastando tempo explicando. Mas Marta nos ensina, irmãos, que é uma grande diferença quem se encontra com Jesus de pé e quem se encontra com Jesus prostrado. O Senhor não precisou gastar tempo com Marta. O que o Senhor fez é se mover, o coração dele, aconteceu alguma coisa. A palavra diz que ele se perturbou. E se perturbar diz que algo precisa mudar. Ele constrangeu. Ele se constrangeu. E a Bíblia diz que ele veio com resposta para elas. Aleluia, Senhor. Ah, mas então você que está criticando o ato de fazer? Não. Não, o Senhor ama quem faça para Ele. Marta estava fazendo coisas maravilhosas, o problema é o tempo de fazer. O problema é reconhecer quando é para eu fazer e quando é para eu conhecê-lo mais. Irmãos, tem uma grande diferença de estar com o Senhor e estar no Senhor. Nós vemos aqui na palavra, Ananias e Safira, eles estavam com o Senhor. Eles, quando Pedro foi usado pelo Senhor, já transformado pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitam o Senhor e começam a andar. Eles viram a igreja primitiva ali com o povo reunido. A palavra diz que eles creram no Senhor. Mas Ananias e Safira, naquele tempo a palavra diz que ninguém passava perto, porque eles se comoviam quando eles vinham, tinham uma propriedade, um terreno, eles vendiam para um cuidar do outro, e todo mundo era bom, era bem. Porém, Ananias e Safira estavam com o Senhor, mas eles não estavam no Senhor, porque quando eles vendem a sua propriedade e vão aos apóstolos, eles pegam tanto que eles acham por bem entregar e falar: aqui está o dinheiro que eu vendi na minha casa. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: por que você deixou o diabo entrar no teu coração? E você tem coragem de mentir ao Senhor? Estavam com o Senhor, irmãos, mas não estavam no Senhor. Judas, um de seus discípulos, Jesus escolheu cada um dos seus discípulos e Judas estava no meio deles, estava com o Senhor o tempo todo, mas não estava no Senhor. E o que ele faz? Ele decide vender o seu mestre por 30 moedas de prata. Mas também nós vemos muitas e muitas histórias, que eu não quero me prolongar aqui, mas nós vemos histórias boas, histórias de quem realmente estava com o Senhor, mas estava no Senhor também. Nós vemos a história de Jó, alguém que podia falar o que fosse, porque ele estava perdendo tudo no mesmo dia. Mas o Senhor dizia que ele era reto e bom. E ele continua mantendo o mesmo elogio que era dado para ele, porque ele estava no Senhor e ele dizia: nu, eu vim do ventre, nu, eu vou voltar para lá. Mas eu prefiro continuar fiel ao meu Senhor. Pedro, com todos os seus defeitos, com aquele medo de quando fala: você parecia com o mestre, você é um deles, você está junto com ele. Não, eu não estou. Mas depois ele se arrepende, reconhece o seu erro, continua amando o Senhor. E quando o Senhor tem um encontro com ele depois de ressuscitado, o que acontece? Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo, mas tu me amas mesmo? O Senhor sabe que eu te amo, mas tu me amas, Senhor. É como se ele já dissesse: então eu já não sei, quem sabe é o Senhor. Eu sei que eu te amo.
Ah, é, Pedro? Então começa a viver em mim. Para de viver a sua vida com você mandando em você mesmo. Viva como eu quero que você viva. Quem comanda não é você mais. Sou eu quem comando. E Pedro passa a ser revestido do poder de Deus e é transformado. Aleluia. Porque quando alguém tem encontro de Cristo, esse alguém precisa Glória ser a Deus, transformado. aleluia. Ele vive com o Senhor e vive para o Senhor. Ele começa a evangelizar e almas são ganhadas para o reino de Deus. Ele vive uma vida com Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, com essa palavra, a começar de mim, eu começo a ver uma necessidade tão grande de nós reavaliarmos, sabe, o que realmente importa. Aquilo que tem valor espiritual para nós, aquilo que realmente agrada ao Senhor. Quantas vezes nós entramos na rotina de fazer, mas não sabemos nem se aquilo que estamos fazendo é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque quantas vezes nós estamos fazendo, mas se alguém pisa no nosso pé lá fora, a nossa carne já grita. A gente mostra que a gente está com o Senhor aqui dentro, mas que lá fora a gente nem Ele está. E o desejo de Deus é esse. Maria, ela é conhecida na história hoje como alguém que tinha compromisso com o Senhor, que gastava tempo com o Mestre. Enquanto Marta é conhecida como alguém que tinha tantas tarefas, tinha tantos afazeres. Com quem eu e você queremos ser parecidos, irmãos? Será que com Marta, que fazia tantas e tantas coisas, às vezes para Deus mesmo? Ou com Maria, que gastava tempo com o Senhor? Irmãos, isso eu talvez não consiga expressar, mas isso me causa algo tão... fica latente lá dentro, sabe? Porque para mim, o fato de Marta estar com o Senhor significa que ela passa a viver os seus propósitos, os seus planos, e não viver mais ela a ponto de nós esvaziarmos de nós mesmos, não ser controlado pela nossa própria atitude, pelo nosso querer, mas sim pelo querer do Senhor. Irmãos, eu lembro que eu me converti aos 12 anos de idade. E depois que eu casei, eu tinha o costume de caminhar sempre que eu chegava do serviço. E eu lembro que eu trabalhava bem de manhãzinha, não lembro se era das 7 e pouquinho, às 3 horas. Então eu chegava correndo, eu pensava, eu vou caminhar até dar o tempo da Vitória chegar da escola, não quer passar, eu pego ela rapidinho e já cumpro a minha tarefa do dia com o meu bem-estar. E assim era todos os dias. E eu estava no Senhor todo o tempo. Estava com o Senhor. E interessante que um dia eu cheguei correndo, eu vou conseguir caminhar tantos quilômetros, tantos minutos. Irmãos, troquei de roupa, fui me aquecer. Na hora que eu abaixei, o Espírito Santo falou assim comigo: você deixaria a sua caminhada para poder orar pela sua família hoje? Na hora, eu olhei para o relógio, era 10 ou 5 para as 4, eu falei: meu Deus, o tempo está muito corrido, se eu não for sair agora, eu não vou conseguir caminhar. Levantei, pus a roupa e fui caminhar. Chegou no meio do caminho, meu esposo me liga: amor, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de machucar o meu dedo e eu estou indo para o hospital. Eu acho que ele tinha a furadeira assim, baixou, né? Entrou no dedo. Na hora o Espírito Santo falou comigo: eu te falei, não. Irmãos, eu estava com o Senhor, a minha vida está com Ele. Mas a minha rotina falava muito mais de eu estar com Ele na hora que eu tivesse tempo do que Ele estar comigo na hora que Ele quisesse. Porque Ele me chamou. E eu não dei atenção.
aquilo me bateu lá dentro, aquela dor, e eu não falei nada. Eu falei, meu Deus, eu perguntei que horas era. E ele disse, era 3:55, Senhor amado. E ali eu fui aprendendo e entendendo, irmãos, a diferença de estar com o Senhor e estar no Senhor. Quando a gente está no Senhor, a gente ouve a voz do Espírito com mais facilidade. A gente obedece a palavra que o Senhor nos orienta com mais facilidade. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Glória, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Nós precisamos de mais compromisso com Jesus. Nós precisamos estar como Maria, escolhendo estar prostrada diante do Senhor. O que me chamou muita atenção, irmãos, é isso. Quando Jesus se apresentou para elas, as duas com o mesmo problema, uma vai e grita, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra com o mesmo problema se lança aos seus pés. E quem se lançou aos pés do Senhor foi a que o Senhor se comoveu mais. Oh Senhor, aqui está a tua palavra. Aqui estamos nós, os teus filhos. Ah, Jesus, ministra com mais intensidade dentro de nós esta palavra que o Senhor tem tanto ministrado a mim, Jesus. Me ajuda a me dedicar mais para o Senhor e para o teu reino. Jesus, não só pensar em fazer, quando eu penso em fazer, o Senhor pensa que eu preciso estar mais contigo. Sabe, Deus, não criar regras e horários, como que, eu vou orar hoje quando eu terminar tal coisa. Não, Jesus, que o teu Espírito nos comova ao ponto da gente parar o que nós estamos fazendo e mostrar que o Senhor é tão exclusivo em nós. E nós amamos tanto esse Deus, que nós paramos e te adoramos, te engrandecemos, oramos a ti, tendo mais intimidade contigo, paramos para ouvir a tua voz, para obedecer a tua vontade, para receber a tua orientação, saber tudo que vem do Senhor, ó Deus, é o que é de melhor para nós. Senhor, que não venhamos viver acelerado, misturando tantas coisas, mas que venhamos ter tempo de parar, respirar e ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor deseja para nós, Jesus. Para que venhamos andar em obediência, em exaltação, Senhor, cumprindo os teus princípios, sem negociar o teu evangelho. Para que a gente venha viver, ó Deus, segundo o teu propósito, não enganarmos, muito menos sermos enganados, Senhor, por tantos ensinamentos errados. Jesus, para quando chegar, ó Deus, os dias que precisamos de um consolo, os dias de aflição, nós venhamos estar como Maria, lançada aos teus pés, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode resolver todas as coisas. Aquilo que o homem não pode, tu podes. Deus, o Senhor me fez lembrar agora, Deus, de tantas causas impossíveis, de uma irmã, Deus, que ela estava, Deus, condenada a tantos anos de prisão, que ela não tinha para onde correr e não tinha quem defendê-la. Mas Deus, ela teve um encontro contigo, ficou dobrada aos teus pés naquele cárcere. Senhor, e o Senhor ouviu a oração da tua filha, moveu o coração, ó Deus, do juiz. Jesus, só o Senhor pode, só o Senhor pode, ó Deus, mover o coração de um juiz que luta por justa causa. Deus, e ela saiu ali daquele lugar porque ele disse, não sei, uma voz moveu meu coração e eu tenho que dar liberdade a você. E ela saiu dali cheia do Espírito Santo e o Senhor, a Deus, fez uma obra tão grande na vida dela. Ela passou a ter compromisso contigo e hoje ela prega o teu evangelho, hoje ela leva o teu amor para milhares de pessoas.
confiamos no Senhor. Do Senhor de nada nós podemos esconder. Ananias e Safira, eles estavam achando que poderia esconder algo do Senhor, mas o Senhor usou ali os seus discípulos e apóstolos, Senhor, para dizer: por que tu está pecando contra mim, mentindo contra mim? Deus, vê se em nós algum caminho mau e nos guia pelo teu caminho eterno, para que haja verdade dentro de nós. Que a nossa vida, ó Deus, seja um testemunho, mas uma vida a qual as pessoas possam olhar e ver, ó Deus, e falar assim como falaram, Senhor, de tantos servos seus. Esse aí tem compromisso com o Senhor, ele é íntegro, ele é reto, ele é cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, Jesus, porque Deus, estamos vivendo num tempo tão difícil em que o Senhor está contando com a gente. O Senhor está contando com a gente levar o teu evangelho. O Senhor está contando conosco com palavra de vida, Jesus, para pessoas que estão perdidas. O Senhor está contando conosco para mudar o nosso país, para mudar o mundo. O Senhor conta com os teus servos. E nós dizemos como Isaías: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Uma resposta do Senhor pode mudar tudo. O Senhor pode nos encher do teu Espírito Santo e revelar a tua glória através de nós. E é sobre isso que nós oramos, para que nós possamos gastar mais tempo sentados, buscando a tua presença, prostrados diante do teu altar, prostrados, Senhor, no nosso secreto, buscando receber mais revestimento do teu poder e da tua glória. Nós não queremos ser outra pessoa, senão aquela orientada pelo Senhor, revestida da tua glória e do teu poder, para incendiar os lugares onde nós vamos. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos ser reconhecidos como aqueles que vivem prostrados diante da tua presença e crendo no Senhor, Deus real e vivo. Aleluia, Jesus. Nossa vida é do Senhor, ó Pai. Nossa vida é do Senhor, ó Deus. Enche-nos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço por tudo. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia.